Graça e paz, queridos. Quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu creio que a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada de desafios. E se tem uma coisa que Deus tem prazer e alegria, é de nos fazer um povo mais do que vencedor nele. E hoje eu quero deixar um tema com vocês que ministrou muito ao meu coração. E eu espero que ministre na sua vida, seja uma bênção para toda a sua família, que edifique de forma muito positiva para que você possa continuar crescendo. O nosso tema dessa noite é morador ou atravessador de deserto. Quem eu sou? Essa é uma pergunta muito importante. Quem eu sou no plano de Deus? Se tem uma coisa que faz muito parte da vida dos crentes, do Filho de Deus, é o deserto. O deserto ele faz parte da nossa caminhada com Deus. O povo de Deus sempre esteve, de alguma forma, ligado ao deserto. E nós sabemos que, de forma simbólica, toda aquela história do povo de Israel, atravessando pelo deserto, é uma lição para a nossa vida. O Egito representa a velha vida, o deserto representa a jornada da vida aqui na terra com Deus, e o Canaã representa o céu, ou seja, a recompensa. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus tem preparado para nós. Mas existe uma coisa muito importante que nós precisamos nos questionar. Nós estamos atravessando o deserto, ou nós estamos girando no deserto, ou nós estamos residindo no deserto? Então hoje eu quero levar você a se fazer essa pergunta, porque ela é muito importante para que nós possamos entrar em um outro estágio, um outro patamar da nossa vida e realmente ver a nossa vida progredir, porque isso faz parte do plano de Deus para todos nós. Quero deixar um texto aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2. Eu quero deixar essa passagem porque ela fala exatamente sobre o plano de Deus, o porquê de Deus ter levado o seu povo para o deserto. Olha o que diz aqui: trazei sempre viva a tua memória a maneira como Deus te conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar o que havia em vossos corações, se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Observe que é uma chave que Deus deixa nesse texto aqui. Deus levou o seu povo ao deserto para provar o que havia em seus corações. Quando a gente pensa em deserto, irmãos, nós somos levados imediatamente e automaticamente a pensar em algo difícil. E é importante nós lembrarmos que não foi o diabo que levou Israel ao deserto, foi o próprio Deus. E eu lembro de uma frase de um escritor que diz assim: o deserto não é um acidente, o deserto é uma agenda de Deus. Olha que coisa tremenda! É uma agenda de Deus para a nossa vida. Então nós temos que fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, porque elas são importantes para que nós possamos fazer essa autoanálise. O deserto sempre fez parte da história da vida do povo de Deus. E hoje, de uma forma profética, nós passamos pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Moisés passou pelo deserto. Davi passou pelo deserto. Elias passou pelo deserto. Então, ele faz parte da nossa história, porque nós sabemos que é um período de treinamento, de aperfeiçoamento. Mas a questão aqui que eu quero lançar essa pergunta, esse questionamento para você, para todos nós. Nós estamos atravessando o deserto ou nós estamos residindo no deserto? Nós estamos passando o deserto ou nós estamos morando no deserto? E eu quero hoje lançar essa pergunta. Se faça essa pergunta hoje. E eu quero deixar esses 2 pontos para você, 2 pontos apenas, para que nos faça repensar a nossa caminhada com Deus. Porque qual é a diferença daquele que está atravessando o deserto para aquele que está morando no deserto? E hoje eu quero deixar esse primeiro ponto para a gente pensar, refletir. Primeiro é moradores do deserto. É importante observar que quando Deus sentenciou o seu povo
a maioria do seu povo, de que eles não entrariam na terra, está lá em Números no capítulo 14. Deus deu uma sentença para aquele povo que trouxe o relatório negativo da terra, que difamou a promessa de Deus. O Senhor deu uma sentença terrível: vocês não entrarão na terra, pelo contrário, seus corpos cairão no deserto. E o que nós temos que nos perguntar? Por que Deus deu aquela sentença e aquele povo teve que voltar e passar 40 anos andando no deserto? E essa aqui é uma coisa que nós temos que pensar. Será que nós estamos marchando para frente? Você tem andado para frente? Ou sua vida espiritual está naquele dilema, sabe, do déjà vu, o dilema da repetição, sabe, aquela sensação, você diz, meu Deus, parece que eu já vivi essa experiência, parece que eu já passei por isso, parece que a coisa está se repetindo, como de fato pode estar se repetindo na sua vida, porque você pode estar cometendo o erro que aqueles 10 espias cometeram e que o restante do povo também cometeu, que foi de desobedecer às ordens de Deus, que foi de questionar as promessas de Deus, que foi de lançar no rosto de Deus esse tipo de questionamento, sabe, de que Deus os tinha levado aquele povo para morrer no deserto, porque não tinha sepultura no Egito. Nossa. Então eu quero que você faça essa autocrítica, que você pergunte isso para si mesmo, assim como eu perguntei para mim. Temos avançado, estamos atravessando o deserto, ou nós fizemos residência fixa no deserto, nos conformando com os mesmos comportamentos, porque não podemos esquecer que os mesmos comportamentos nos levam aos mesmos resultados, às mesmas consequências. Se as nossas mesmas semeaduras nos levam às mesmas colheitas, e como filhos de Deus, nós precisamos fazer essa autoanálise, irmãos. É importante você entender que Deus não tem prazer que você vive estagnado, estacionado. Entenda uma coisa, um residente do deserto, uma pessoa que mora no deserto, ela não tem expectativa do futuro. Ela não cria uma realidade nova. Como eu falei agora há pouco, na verdade, é apenas uma grande repetição, sabe? A pessoa, você já deve ter visto no filme, já deve ter visto isso em algum tipo de documentário, quando uma pessoa se perde numa floresta fechada, ela começa a andar e ela entra naquele ciclo, sabe? De que ela, poxa, parece que eu já passei por aqui. Exatamente assim a vida de uma pessoa que não está no centro do propósito de Deus, que não está obedecendo os comandos do Senhor. E foi o que aconteceu com esses 10 espias e com o restante do povo, que resolveu murmurar, desobedecer, foram incrédulos. Irmãos, se nós pararmos para pensar na nossa geração de discípulos de Jesus, aqueles que um dia estiveram com Deus e hoje estão afastados, quantos de nós, nesse tempo difícil, tempo de pandemia, quantos de nós começamos a questionar Deus? Quantos de nós começamos a perguntar, meu Deus, o que será de nós? E esquecemos aquilo que Deus nos falou, esquecemos que aquele Deus que nos deu a promessa não vai falhar conosco. Tem uma passagem muito conhecida lá em Mateus 28, 19, na parte final o Senhor Jesus diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não disse eu estarei hoje, não, ele disse todos os dias. Jesus estava presente no passado, está presente hoje, estará presente amanhã, até o final ele estará conosco. E isso é uma palavra que deve gerar em nós segurança e fé. Você sabe aquela pessoa que ela vive para o deserto, toda a sua realidade é o deserto, e o que ele tem de pior. Uma pessoa, isso aqui é um dos aspectos que aponta, que indica que a pessoa não está atravessando o deserto, ele é um residente do deserto. Toda a sua vida é o deserto, toda a sua expectativa é o deserto, ela não tem sonhos,
ela não tem aspirações, seus olhos não estão apontados para a terra prometida, profeticamente falando, para o céu, para a eternidade, para o propósito, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, hoje eu desafio você a fazer esse tipo de questionamento para você mesmo. Sabe, a pessoa se habituou a viver aquele ciclo vicioso de fracasso pós-fracasso. Sabe, é um administrador de problemas. Você sabe o que é pior? Não é você ter um problema porque problemas nasceram para serem resolvidos. É quando você resolve o problema hoje e ele se repete amanhã e depois de amanhã e vez após vez. A pessoa entra numa situação, ela está soterrada. É uma realidade muito triste. Isso precisa, nós como discípulos de Jesus, precisamos nos fazer essa autoavaliação. Por quê? Porque no dia que eu identificar que na verdade eu não estou saindo do lugar, eu ando, giro e volto para o mesmo lugar. Por quê? Porque você ou eu podemos estar tendo atitudes que não nos deixam atravessar o deserto, mas sim residir no deserto e ficar estagnados, paralisados no deserto. Isso é muito sério. E o pior, irmãos, tem um outro problema grave nisso. Uma pessoa que vive sentenciada no deserto, reside no deserto, ela é pessimista. E ela quer colar em nós essa ideia pessimista. Eu vou te dar um exemplo. Imagina aquele povo de 20 anos para cima. O Senhor Deus deu um decreto. Aqueles só vão entrar na terra de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima não entrarão. Aquele povo tóxico, murmurador, rebelde, começou a dizer, essa história de que vocês de 20 anos para baixo vão entrar na terra não é verdade, é mentira. Vocês morrerão como nós nesse deserto. Por quê? Porque a visão dessas pessoas, elas vivem numa bolha, elas vivem numa atmosfera negativa, numa atmosfera incrédula. Aí elas querem colar em nós essa mesma atmosfera, essa mesma impressão que elas têm. Você quer ver um exemplo? Se uma pessoa tem uma determinada doença, um exemplo, pressão alta, ela vê uma pessoa dizendo que tem uma dor de cabeça, ela já começa a dizer, olha, tu pode estar com pressão alta. E pior ainda, diz assim, bem-vindo ao time. Por quê? Porque ela está doente. Como disse um escritor, Augusto Cury, o problema não é a doença do doente, é o doente da doença. Então, muitas vezes, não estamos avançando, não somos atravessadores de deserto. Muitos têm sido residentes, moradores de deserto. Por quê? Porque não mudam de vida, porque não são transformados, porque não têm atitude de verdadeiros discípulos de Jesus. E agora eu quero falar um pouco sobre esse indivíduo, é o atravessador de deserto. O atravessador de deserto é alguém que sabe que o deserto, na verdade, é um estágio passageiro da sua vida. Eu estou no deserto, mas eu não sou do deserto. Eu estou no deserto, mas eu não pertenço ao deserto. O meu destino é a terra prometida. O meu propósito é a terra que manda leite e mel. E você quer ver um aspecto, uma característica dos atravessadores de deserto? Ele contempla e trabalha para construir essa nova realidade. Eu pergunto para você essa noite, como está o teu coração? Como está a sua expectativa? Aí você pode pensar, meu Deus, como que eu posso ter expectativa se nós estamos no meio de uma pandemia? Eu quero lembrar você que o teu Deus é maior do que a pandemia. E lembrar o que eu acabei de afirmar aqui. Deus está no meio do seu povo. Deus não nos abandonou, irmãos. A pandemia não encurtou o braço de Deus. A Bíblia vai dizer, lá em Isaías, que o braço do Senhor não está encolhido para que Ele não possa salvar. Então, querido, se nós estamos com Deus, e se nós trabalhamos, se nós temos expectativa do futuro, você pode ter certeza que Deus irá prosperar o nosso caminho. Ele estará conosco. E aquela pessoa
que é um atravessador do deserto, ele está com a mente ocupada com esse projeto. Ele tem sonhos. Eu vou construir, eu vou avançar. É assim. Um outro aspecto importante que é poderoso, pelo menos para mim. O atravessador de deserto tem relatório baseado naquilo que Deus falou e não naquilo que os seus olhos veem. Quando aqueles 12 espias foram espiar a terra prometida, foram 40 dias espiando a terra prometida, até voltar. E a Bíblia vai dizer que 10 trouxeram relatório negativo e 2 trouxeram relatório positivo. E aquele relatório não foi um relatório positivista de uma mente otimista. Aquele relatório foi um relatório baseado no que Deus falou para eles. E eu pergunto para você, o que Deus falou com você? Quais foram as promessas que Deus te deu? Ah, Deus me deu essa promessa, então, querido, não fique ligado no que as notícias estão dizendo. Deus falou com você. Eu fico com o que Deus me falou. E foi isso. Quando Josué e Caleb, juntamente com aqueles 10 homens, chegaram na terra, a Bíblia vai dizer que eles olharam a terra e era exatamente como Deus havia dito que era. Isso significa o quê? Deus não mentiu. Deus falou a verdade. Então, eu prefiro ficar com aquilo que Deus me falou. Se Deus disse que eu vou entrar, então eu vou entrar. Se Deus disse que eu vou conquistar, então eu vou conquistar. Porque eu não sou residente de deserto. Eu sou atravessador de deserto. E outra coisa, está no deserto, mas vive para a terra da promessa. Eu não vivo para o deserto. Eu não quero fazer residência fixa no deserto. Eu não estou feliz em comer maná. Maná é provisão de deserto, mas não é promessa de Deus. O maná é comida de deserto. Não se acostume com maná, porque Deus tem coisa melhor para frente. Isso é muito poderoso. E uma coisa muito importante, acredite e obedeça rigorosamente o que Deus te falou, porque se nós fizermos isso, nós venceremos. Então hoje, eu quero deixar essa palavra para você, levar você a pensar, porque ela me levou a pensar. Eu estou atravessando o deserto ou estou residindo no deserto? Eu estou morando no deserto e pior, conformado com isso. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelas famílias, orar por aqueles que em todas as partes do Brasil, nesse momento, estão numa ala, num leito de hospital, estão entubados. Eu quero orar por você que nesse momento está angustiado, preocupado, apavorado. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na misericórdia do Senhor. E onde você está, ore comigo, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, eu me uno com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, que tem clamado pelo teu poder, e nesse momento, Deus, em que o Brasil e o mundo inteiro estão sendo assolados por essa pandemia, os nossos olhos estão postos em Ti, e meu Deus, nesse momento, eu me uno com esse homem, eu me uno com essa mulher, que conhece alguém da sua família, alguém próximo, um amigo, Pai, que está entubado em algum leito do hospital, em qualquer parte do Brasil. Se eu oro por elas, e eu te peço, manifesta o poder da tua mão, a tua mão salvadora, a tua mão que cura, a tua mão que levanta o morto, que ressuscita mortos. Eu oro por essas pessoas, e eu me alegro com elas pelo milagre. Eu me uno com fé, Pai, para que nós possamos ver milagres e dias melhores. Eu creio no teu poder, na manifestação da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fica na paz.